Organização e Método, um programa voltado para a nossa família, para pensarmos juntos temas relacionados à educação dos nossos filhos, os desafios vividos neste tempo atual. E este é o nosso encontro semanal e você é o nosso convidado especial. Neste bloco, estamos tratando de um tema muito importante, relacionado à rotina da família, que é o acompanhamento escolar dos filhos. Você que já nos acompanha sabe que a educação é um processo amplo de responsabilidade da família e do Estado. E a educação escolar, uma responsabilidade da escola em parceria com a família. Você tem filhos em idade escolar? Vamos conversar neste episódio sobre o acompanhamento das famílias nos estudos das crianças do ensino fundamental 1, ou seja, aquelas entre 6 anos de idade e 11 anos. Para isso, estou aqui com a querida professora Késia. A paz do Senhor, Késia. A paz do Senhor, Fernanda. A paz do Senhor a todos que nos acompanham. É uma alegria estarmos juntas para conversar sobre os desafios das famílias e das escolas no ensino fundamental. Afinal, como a família pode contribuir com a escola, quais as demandas das aprendizagens das crianças, e já chamo para essa conversa um trio de professoras queridas de nossas igrejas de Vitória e de Vila Velha. A paz do Senhor, meninas, Denise, Gabriele, Eveline. Paz do Senhor. Meninas, vocês já sabem que aqui a gente começa conversando um pouquinho para que vocês falem sobre vocês, a família, o trabalho de vocês, inclusive o voluntário da igreja. Vamos começar aqui com essa ordem, com Denise, que já esteve aqui conosco. Sim. Então, eu sou Denise, eu sou da Igreja de Praia da Costa 2, Igreja de Castanheiras, o Ministério do Pastor Daniel Moreira, juntamente com o Pastor Anderson, o Pastor João Alexandre e o Pastor Sebastião Diniz. E eu sou casada com o João Alexandre e nós somos pais do João Miguel, que é o nosso presente precioso. E eu trabalho como professora. No meu trabalho, secular, eu sou professora e sou pedagoga há mais de 10 anos. Também não vamos entrar no tempo, mas já tenho aí um tempinho de estrada. E na igreja eu também realizo o trabalho voluntário como professora da classe de adolescentes. Joia, muito bom. Então agora a gente vai conhecer um pouco de Gabriele. Eu sou Gabriele Possati, fui professora de jovens da Denise. Que bom! Então eu estou como professora na EBD, professora de EBD há uns 33 anos, 34 anos. E é uma grande honra para mim. Eu lembro que quando eu cheguei, eu tive uma experiência, que quando eu cheguei na igreja, a primeira EBD que eu fui assistir, eu fiquei olhando as irmãs, elas caminhando com as crianças, e eu falei com a irmã do meu lado, o que elas vão fazer? Ela falou, elas são professoras de criança. Eu falei, é isso que eu quero ser. Falei. Então foi uma experiência e graças a Deus, até hoje já passei por todas as salas. Hoje eu estou como professora de adolescentes na Igreja Praia da Costa 3, Ministério do Pastor Marcelo Ferreira. Sou casada com o pastor Isaías Possati. Temos 3 filhos, jovens já, Lucas, Mateus e Davi. E na minha vida secular eu também sou professora, hoje estou como diretora de escola desde 2007, Já até trabalhamos juntas, eu, Denise e Eveline. Que coisa boa. Muito bom. E muito bom estar aqui para poder participar e contribuir, na rotina de todos nós. Todos nós precisamos desse acompanhamento. É verdade. Obrigada, Gabriele. Agora a gente vai ouvir um pouco a Eveline, que já é conhecida, professora das crianças da EBD. Bom, meu nome é Eveline, eu sou casada com o pastor André. Tenho um filho de 9 anos, o André Filho, que é o meu milagre, meu presente, resposta de oração da igreja, dos irmãos. E estou reunindo na igreja da Praia do Cantos, junto com o ministério do meu esposo. E ali eu trabalho junto com as classes de 0 a 3 anos, a classe de intermediários. Ajudo também na elaboração das aulas do Instituto Bíblico para as crianças de 0 a 3 anos. A gente participa desse trabalho. E profissionalmente amo o que eu faço, não só na igreja, com voluntariado como professora, mas a educação é a minha vida. Há mais de 20 anos eu estou lecionando para crianças da educação infantil, do ensino fundamental 1. Então tenho uma bagagem aí de muitos anos de estrada, lidando com desafios, com crescimento, desenvolvimento de crianças, famílias. E hoje estou aqui para poder contribuir um pouco para esse programa, com as famílias que estão nos assistindo, trazer um pouquinho da nossa experiência
para contribuir para a rotina, para o dia a dia das famílias. Que bom. 5 professoras, né? 5 professoras de crianças. Que coisa maravilhosa. Verdade. E quem nos acompanha já viu que hoje nós temos 3 professoras com uma larga experiência na educação que pode nos ajudar a pensar quem está em casa nessa construção da rotina, no acompanhamento escolar dos filhos. Meninas, então nós separamos um texto que está em 2 Timóteo 3, versículo 16, e nos diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Nós estamos falando de uma educação escolar, mas que nós temos a Bíblia como a nossa referência, uma referência de fé, uma referência de verdade e também de prática. Então é importante nós ressaltarmos para quem nos assiste que além da palavra do Senhor, existem legislações que organizam o ensino brasileiro. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394/96, define que a educação brasileira é composta por 2 níveis, a educação básica e o ensino superior. A educação básica é dividida em 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Em programas anteriores, nós conversamos com outras professoras a respeito da educação infantil, que é organizada em creche para os bebês e em pré-escola para as crianças pequenas até os 5 anos de idade. E hoje nós vamos falar do ensino fundamental, que é a 2ª etapa da educação básica, e especificamente do ensino fundamental 1. Isso mesmo, Fernanda. E desde 2006, o ensino fundamental passa a ter 9 anos. É diferente de quando nós estudamos, não é? Antes era da 1ª à 8ª série, mas agora vai do 1º ao 9º ano. E aí nós costumamos dizer que ele cresceu para baixo, porque ele começa mais cedo. Antes o ensino fundamental recebia crianças a partir dos 7 anos e isso agora mudou. Começa a partir dos 6 anos, começa um pouco mais cedo. Então nós vamos conversar agora com as nossas convidadas sobre essa etapa tão especial, tão importante. Denise, conta para nós, para as famílias conseguirem compreender como é a rotina das séries iniciais, dessas crianças. Fala um pouco para nós como é que o ensino fundamental, os anos iniciais se constitui. Muito bem. É um grande desafio para as famílias, porque até então tem aquela criança que estava no infantil, que foi o episódio anterior, né, o bebê da família, né, e ele cresce e começa o Fundamental 1, e realmente são muitos desafios. O primeiro ponto que eu queria falar é um pouquinho da legislação do Fundamental, que também rege o infantil, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Comum para que todas as escolas do Brasil tenham componentes curriculares em comum. Eu vou explicar em breve para ficar mais fácil. Mas quando a criança está no infantil, é trabalhado campos de experiência, então não tem conteúdo e disciplina, vamos dizer assim, para a família entender. Estou usando termos para as pessoas entenderem, para ficar o fácil entendimento, né? Isso aí. E quando chega no fundamental, então aí começa a ter algo assim mais denso, um estudo mais sistemático, mais específico. Então a BNCC, ela tem essa parte comum para que não haja distinção nas escolas. Então a BNCC, ela apresenta 4 áreas de conhecimento que se organizam em linguagens, matemática, ciências naturais e ciências sociais ou ciências humanas. Então é o que a criança estuda no fundamental. Língua portuguesa é o nome, é o componente curricular dentro da área de conhecimento linguagens. Matemática, todo mundo conhece. Ciências também é fácil entendimento. E o outro de ciências humanas é o que se divide entre história e geografia. Então, todo o aluno ele vai ter uma professora regente que vai dar essas disciplinas, esses conteúdos, vamos colocar assim, esses componentes curriculares. Então, ele vai ter aula de língua portuguesa, ele vai ter aula de matemática, história, geografia e ciências. Isso para a família já é um impacto. Por quê? Porque ele sai de uma educação infantil, que às vezes ele só tem um caderno, ou às vezes 2 cadernos, e ele vai ter agora, no mínimo, 4 ou 5 cadernos, dependendo da organização da escola, e minimamente 5 livros.
Então, isso aí, a família começa a se organizar a família, né, depois a gente vai tratar mais da família, nessa organização desses componentes curriculares. Então, além do professor regente, que vai trabalhar esses componentes curriculares, nós também temos professores de área ou professores especialistas, que são aqueles professores que vão dar aula de educação física, de arte, né, ou alguma inglês, né, língua inglesa, isso aí. Então, nós temos essa parte comum, mas a BNCC também ela abre espaço para um conteúdo complementar. Para que é esse conteúdo complementar? É para a escola se adaptar na sua rotina, no seu social, na sua cultura. Então, muitas escolas oferecem conteúdo de empreendedorismo, música, maker, protagonismo. Isso tudo a escola se organiza num regimento, leva à Secretaria de Educação para ter a aprovação. Isso qualquer escola do Brasil que a gente se refere. Uma documentação que a escola faz, leva à Secretaria de Educação com todos esses componentes curriculares. Então, tem a base comum de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências e algumas disciplinas eletivas ou complementares ou extras, conforme o nome organizado. A partir daí, dessa organização, nós temos também as avaliações, porque agora no fundamental, a avaliação é por meio da prova. E aí tem a nota, isso gera na criança uma ansiedade, uma expectativa da família. Isso é uma crescente do 1º ao 5º ano. Então, as avaliações do 1º e 2º ano são mais simples, né? O conteúdo é mais leve, mas à medida que vai se aprofundando nessas disciplinas e esses conteúdos, torna-se mais denso. Então, por exemplo, quando a gente fala de BNCC, toda criança do 2º ano em qualquer escola, exemplo, vai estudar multiplicação, tabuada de 2 e 3. Qualquer escola, porque isso está na legislação. É a base. Então, ela vai chegar no 5º ano, ela vai estudar fração e porcentagem, por exemplo, é a base comum. Isso para unificar o ensino e auxiliar essa criança a não ter diferença de uma escola para outra. Então, é isso que a gente queria passar na questão da legislação, essa organização, esse aprofundamento, os desafios que os professores têm para lidar com esses alunos nas suas especificidades, organizar sua rotina escolar, o seu planejamento, tudo isso para fazer com que o aluno alcance o que está planejado e o que é determinado por lei, que é um direito da criança. Excelente. Muito bom. E a importância dos pais conhecerem, né, Denise, esses documentos orientadores da educação brasileira, que são documentos nacionais, que colocam alguns conteúdos comuns a todas as escolas, né, do sul ao nordeste, ao norte do país, onde a criança estiver. Então, é muito importante, né? Não são os únicos, mas são os que o regem. E Denise fala dessa complexidade de quando as crianças saem da educação infantil e vão para o Fundamental 1 com um número maior de professores, com um número maior de atividades, a mudança da escola, a mudança do coleguinha, a própria estrutura da escola. E eu vou pedir a Gabriele que acompanha também esse grupo a longo prazo, né, numa trajetória escolar, para você contar um pouquinho para nós quais são os desafios do ensino fundamental 1 nos dias atuais, se você percebe mudanças no impacto que teve a pandemia, ainda de um período recente para nós, né, no relacionamento das crianças e, sobretudo, nas aprendizagens, e ressaltar para a família quais são as intervenções possíveis que a família pode acompanhar em casa, o que ela percebe que ela pode fazer. A gente percebe assim, cada vez mais esse aluno é mais cobrado. A quantidade de conteúdo inserido, ele tem que estar cada vez mais apto a se organizar, a dar conta. Vamos colocar dar conta do conteúdo, né? Eu vejo um grande diferencial aí, uma grande importância, o 1º aninho. Gente, o 1º aninho é aquele ano que o aluno vai completar a alfabetização, vai concretizar a alfabetização. E é um grande nervosismo ali. Os pais ficam muito ansiosos, acabam deixando os alunos ansiosos, o professor fica ansioso. Então, é aquele momento difícil, muito difícil. Então, pais, se acalmem.
vai dar tudo certo. Tá? Então, assim, deixa os professores trabalharem, deixa os pedagogos trabalharem, e quando a gente nota alguma coisa, Késia, né, alguma dificuldade, a gente chama a família, a gente pede ajuda, mas normalmente a sociedade, no primeiro ano, atrapalha muito a questão da alfabetização. Então, ela fica aqui assim, lê, mas eu não tô lendo, ela já fica nervosa, será que é uma coisa tão difícil? Não, faz parte, vai ler fluente, vai dar tudo certo. Né? Até a comparação, né? Nessa fase, os pais comparam muito. Joãozinho tá lendo. O irmão. Então, assim, entender que cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, verdade, né? Cada um tem. E, assim, confiar na escola que o seu filho está. Então, se houver qualquer coisa fora do comum, nós vamos entrar em contato. A pedagoga entra em contato, os professores, que realmente, às vezes, precisa de uma intervenção. Né? Então, o primeiro aninho aí é um ano ímpar, né? Então, como eu estava falando, são muitos conteúdos. Hoje, a criança, cada vez mais, ela tem que estar mais apta, ela tem que aprender mais, é mais matéria. Então, realmente, de se organizar, ela precisa da ajuda dos pais, de uma rotina escolar, da gente se acalmar um pouco, conversar. A criança também tem que brincar, ela tem que ter o tempo dela. Então, tem que ter a rotina para tudo, né? A gente divide o tempozinho. Brincar não é ficar no eletrônico, né? Não. Brincar, ela pode brincar com os colegas, ela pode montar um quebra-cabeça, ela pode brincar no parquinho, né? Isso é muito importante. Agora, vocês me falaram da época da pandemia, se eu notei, né? Realmente, quando nós vivemos a pandemia, foi um marco nas nossas histórias, assim, na escola, né? Foi um momento muito difícil, assim, um cenário de guerra praticamente, né? A gente passa, parece que já fez tanto tempo, mas foi agora, em 2020. Então, eu lembro que a pandemia foi chegando, 2019, em 2020 nós chegamos nas escolas, começamos a dar nossas aulas, chegou em março, para tudo. Vamos, né? A gente foi, acho que mais ou menos 17 de março, 19, aí teve um recesso. Falaram assim, não, vamos fazer um recesso de 15 dias, vamos antecipar as férias de julho. E nisso, nós voltamos só em 2021, lá para maio. E houve um agravante no Brasil, que nós fomos um dos países que mais ficamos de quarentena. E, se eu não me engano, nós somos o segundo país que mais tempo ficamos fora da rotina escolar. Então, isso trouxe um agravante tanto no aprendizado do aluno, né? Você pega um aluno que foi alfabetizado online. Gente, muito difícil. Então, nós tivemos que criar, nós aqui, professores, uma rotina escolar, um modelo de ensino que não existia. Tentamos copiar alguns países, o que funcionava. O aluno cheio de tela, que é algo que a gente não recomenda. Então, foi um grande desafio, tanto no aprendizado como no emocional. Então, quando nós retornamos ali às aulas em 2021, maio, por aí, nós pegamos todo aquele protocolo, né? As crianças com medo. Então, a escola, que é um lugar maravilhoso de trabalhar, eu amo a escola, porque é um ambiente de novidade, assim, é um laboratório para a vida, né? Tudo que acontece, tia, meu dente caiu, tia, meu ralado. Cada dia é uma novidade, tudo, né? Eles contam, assim, é uma coisa muito gostosa, muito prazeroso. Virou um cenário de guerra, as crianças todas com medo, as crianças todos tinham perdido alguém, virou um ambiente de luto. Até o recreio era sem barulho, era uma coisa diferente. A distância, nós, né? Não tinha que ficar à distância. Os profissionais todos com ansiedade, os profissionais muito ficaram afastados. Porque realmente foi um momento muito difícil. Então, nós fomos trabalhando, né? Sim. Trabalhando. Aí, quando a gente foi chegando numa certa normalidade, no final de 2022, ali, meados de 2022, começaram a ter muitos ataques nas escolas. Não sei se vocês estão lembrando. Então, trouxe de novo aquele pânico para dentro da escola. E agora com as redes sociais? Então, é tudo muito rápido, né? Aconteceu lá no Nordeste, lá no Amazonas, todo mundo já sabe tudo. E teve aquele evento em Aracruz, né? Sim. Que em novembro. Vitória também. Que Vitória também. Então, que assim, aí trouxe aquele cenário de novo de guerra para dentro da escola. Então, eu lembro que quando a gente começou em 2023, o ano,
máscara, nós tivemos que nos adequar de novo. Câmera de vigilância, coloca vigia na escola. Como que nós vamos, né? Qualquer aluno que você via um comportamento mais difícil, todo mundo assustado, porque a gente tinha que proteger. Imagina uma professora que tem que proteger os seus alunos, se proteger, né, de ataques físicos. Então, escola não é isso, a gente não está acostumado com isso, né? Escola é um ambiente de esperança, de alegria, né? De novidade. Então, nós passamos e realmente, assim, o que eu noto são, às vezes, profissionais também muito ansiosos, muitos ficaram afastados, ficaram doentes. E as crianças também, assim, crianças com ansiedade. Nós tivemos que desenvolver técnicas para socorrer as crianças. Começam com crise de pânico, gelinho na mão, conversa, tenta distrair. Respiração, né? Então foram coisas que hoje fazem parte do nosso... e faz parte do nosso cotidiano, assim, do nosso dia a dia, e que é muito difícil. Então hoje a gente está diante desse desafio. Crianças com muitas dificuldades, assim, de ansiedade, de depressão, mesmo novinhas, né? Sofrendo com luto porque perderam alguém, né? E a gente tentar trazer de novo para a escola essa alegria, essa leveza, e aproveitar o momento, orar com os nossos alunos, ensinar que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, que pode nos guardar, que nos livra. Então, eu acho isso muito importante, e é um ambiente que é propício, né? A gente ensinar para esse aluno que há uma esperança, que Jesus é a nossa esperança, que Ele nos guarda e guarda a nossa família. Amém? Glória a Deus. Olha só, a gente... É muita coisa importante para a gente conversar. Como não mensurar o impacto da pandemia na vida das famílias, na aprendizagem das crianças, no desenvolvimento, não é? E tão importante quanto a família conhecer como se dá esse trabalho, o impacto disso na vida das crianças, nas aprendizagens, é também saber como nós podemos contribuir para potencializar o trabalho docente e as aprendizagens das crianças e também dos adolescentes, né? Então, agora eu queria conversar com a Eveline. Como a família contribui para esse acompanhamento com as escolas e os estudos em casa? Como é que a família contribui para isso que a escola está fazendo em relação a esse estudo sistematizado, Eveline? Bem, o acompanhamento das famílias é muito importante para que as crianças tenham um bom desempenho escolar. Infelizmente, muitas famílias trazem uma ideia equivocada de que se meu filho está em uma boa escola, se tem bons professores, o processo de educação dele, de aprendizagem, está garantido. É uma responsabilidade da escola. Mas nós sabemos que a família tem uma responsabilidade também nesse processo. É muito importante o acompanhamento de perto da família acerca dos estudos das crianças, que a família tenha esse diálogo, esse canal aberto com a escola, para poder saber como está o dia a dia da criança, como a criança está se desenvolvendo, como está o emocional dessa criança. Então, a família, ela tem todo esse papel, ela tem toda essa responsabilidade que muitas vezes no dia a dia, por conta do tempo, da correria, do trabalho, às vezes esquece um pouco, mas os pais, nós mães, temos que colocar como... Falo mães porque nós estamos mais perto, né, do acompanhamento das crianças, precisamos colocar como prioridade. E aí, quando nós falamos em acompanhamento escolar, nós lembramos logo da tarefa de casa, que às vezes é um momento tão difícil, de tanto embate para a família, né? E o momento da tarefa de casa, ela proporciona à família, além de estar junto com o filho, a sistematização do conteúdo que foi aprendido na escola. Não é a família ensinar a criança, porque realmente esse é o papel do educador. Nós, pedagogos, professores, nós estudamos para isso, nós planejamos, nós elaboramos estratégias para desenvolver a aprendizagem, mas a atividade de casa é uma forma de sistematização. E além de sistematização, a atividade de casa ela contribui muito para a formação de um hábito de estudo. E hoje nós sabemos que um hábito de estudo, uma criança que tem rotina, que tem um horário de estudo, é uma criança que vai ter muito mais sucesso acadêmico do que uma criança que não tem uma organização nos seus estudos. Então, o hábito de estudo, a criança tem aquele momento para sentar, para fazer a sua tarefa, para revisar o conteúdo, vai contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais, sociais da criança.
São inúmeros benefícios. Né? Inúmeros benefícios. A criança que tem hábito de estudo desenvolve a disciplina e a responsabilidade. Ela consolida melhor o aprendizado que teve na escola. Ela desenvolve autonomia, autorregulação, porque ela começa a perceber qual a disciplina que ela tem mais facilidade, qual ela tem mais dificuldade, que ela precisa colocar mais foco, mais atenção, se dedicar um pouco mais. Ela desenvolve a concentração, o foco nos estudos. E, além disso, o hábito de estudo ajuda muito na questão das avaliações. Como vocês falaram, né, no ensino fundamental, já com o instrumento avaliativo do ensino fundamental são as provas, ele é quantitativo. Então, uma criança que tem o hábito de estudo, quando chega o período de avaliação, ela já está mais preparada emocionalmente e cognitivamente. Então, ter um hábito de estudo diminui o grau de ansiedade do seu filho, torna o seu filho mais seguro, ele se organiza por dentro e por fora. Então, é muito importante as famílias investirem na construção desse hábito de estudo junto com as crianças. Até mesmo para toda a vida. Por exemplo, toda a vida. Começou ali no fundamental, gente, mas ele vai levar essa rotina até a faculdade. Até a vida adulta. Isso no vestibular. Como que ajuda aquele aluno que tem a rotina, né, ter sucesso? E aí nós vamos lembrar do período de provas escolares. Um contraponto das famílias, algo que a gente ouve muito das famílias de ensino fundamental, é o seguinte: quando chega o período de provas, a semana de prova, na minha casa é um horror, na minha casa é um estresse, é um desespero, é uma dificuldade. Se a criança já tem um hábito de estudo, ela vai fazer o quê? Ela vai organizando os seus estudos, ela vai revendo o conteúdo ao longo do tempo. Quando chega o momento da prova, ela está segura, ela está preparada. Ao ponto que tem famílias que só observam os estudos da criança, só procuram se informar do que a criança está aprendendo, como está a organização do caderno, se o livro está feito, se as tarefas de casa estão sendo realizadas. Na semana de prova, na véspera de prova, o que acontece? Demanda muitas horas de estudo, começa uma pressão da família sobre a criança se sente angustiada, ansiosa, os pais ficam irritados, então gera um caos dentro da família, né? Traz uma desestabilidade emocional para a criança, para as famílias, gera um grande problema ali na organização da rotina familiar. Então, se você já tem um hábito de estudo com o seu filho, você vai facilitar o dia a dia e vai melhorar o desempenho acadêmico dele. E aí, como que a gente constrói isso? Como vocês, famílias, pais... Como vocês têm orientado as crianças, as famílias de vocês? Como fazer isso? Às vezes as famílias falam assim, mas parece tão fácil dizer como que eu vou fazer isso? Meu filho não gosta de sentar para estudar. Então, comece explicando para ele a importância de um hábito de estudo. Não pegue um plano de estudo, organize primeiro os dias da semana. Quais atividades que o seu filho faz? Coloque ali um momento para a tarefa de casa, um momento para a revisão das atividades já estudadas. Não esqueçam de colocar as atividades extracurriculares. Se ele tem música, se ele tem um idioma, se tem um esporte, natação, para que não fique tão cansado. Então, faça esse equilíbrio. Mas comece trazendo o seu filho para o processo, inserindo a criança no processo. Ao invés de entregar um plano de estudo pronto, hoje você tem que estudar português, matemática, ciências... Traz ele para o processo, meu filho. Você sabe a importância de você ter um estudo? Olha como isso vai facilitar no momento da prova. Você vai sentar para estudar todos os dias. Isso vai ser importante para o seu futuro, para a sua vida acadêmica. Então, traz ele para o processo e constrói junto com ele. Veja com ele qual dia fica melhor. Hoje você tem natação, hoje você tem o inglês. Qual conteúdo você quer revisar hoje? Um conteúdo que já não seja tão pesado, que ele já não sinta tanta dificuldade. Então, organize esse plano de estudo por dia para a criança. Que ele tem um momento para realizar a tarefa de casa e um momento para revisar o conteúdo estudado. E aí, nessa revisão, nós podemos trabalhar com a criança, ensiná-lo a fazer um resumo, fazer um mapa mental do que foi estudado, um grifamento nas páginas da apostila, do livro, do que é mais importante. Porque quando chegar o dia da prova, ele vai rever aquele material que ele já estudou. Tudo mais organizado, Tudo mais organizado, tudo facilitado para o momento da prova, para o momento das avaliações e consolida melhor o aprendizado dele durante toda a trajetória do ano letivo. Então, acho que muito importante é isso. A família traz a criança para si dentro desse processo. É lógico que nos primeiros dias
nós vamos ter que sentar ao lado mesmo, monitorar de perto, acompanhar, tirar as dúvidas, mas aos nas primeiras poucos, semanas, né? Tem um pessoal na minha casa que dorme na hora que começa a estudar. Talvez até nos primeiros meses, né? Mas é importante nós estarmos ali ao lado. Aí um dia você sai um pouquinho, deixa ele sozinho, fala, quando tiver uma dúvida, me chama. Isso. A criança vai conquistando autonomia, independência, e aos poucos aquela prática vai se tornar um hábito. Sim. E ela vai passar a fazer sem ter tantas cobranças, sem ter tantos embates. Vai virar um hábito na vida da criança. Chegar da escola, organizar o seu material, estudar. Então, o hábito de estudo, como a Gabriele falou aqui, é um hábito que eles vão levar para a vida. Para a vida. Para toda a vida acadêmica, para a vida adulto. Vai ajudá-los não só a organizar os estudos hoje, mas vai ajudar a organizá-los a vida deles. É verdade. Tem que deixar também espaço para o lazer. Sim, sim. Já coloca ali com ele aquele momentozinho, meu filho, aqui essa hora você vai poder brincar daquela brincadeira que você gosta, você vai no parquinho e tal. Já deixa tudo ali que não fica pesado. Sim. Não é para ser pesado. Nós temos trabalhado a ideia de rotinas colaborativas e colocar no contraturno do horário da criança essas diferentes atividades. Então, você tem que ter um momento de cuidados pessoais. Sim, o que é cuidado pessoal? É você não precisar de ouvir todo dia a mãe falando o que você vai fazer com seu dente, seu cabelo, com a axila, com a roupa, né? As atividades domésticas, o que cada um faz em casa, que seja arrumar a cama. Dá para fazer uma coisa simples, mas dá para fazer todo mundo. Sim. O tempo de estudo, o tempo da atividade física, o tempo da leitura, o tempo da brincadeira e também o tempo do eletrônico, que esse é o mais disputado, né? É o mais esperado. Esse é o mais desejado. Então, ele tem diferentes estratégias, né, Fernanda? Que as mães às vezes usam, olha, como uma recompensa. Sim. Fez alguma coisa, então... Sim. Você vai ter uma concessão de ter um tempo a mais, né? Eu acho isso muito importante, Kézia, porque às vezes os pais proíbem, não vai e tal. Não, senta, conversa, coloca um tempo. Né? Hoje é a geração dele, sempre tem um joguinho, escolhe, vê o que ele está fazendo. Vê o que ele está fazendo, né? E determina ali, conversa. Até dentro dessa rotina de estudos mesmo, existem jogos pedagógicos relacionados ao conteúdo que eles aprendem na escola. Algumas escolas, alguns sistemas já têm disponibilizado uma plataforma digital, onde ali tem jogos, já tem um material online que a criança pode brincar, se divertir e aprender ao mesmo tempo. Verdade. Também seria uma estratégia, Sim. né? Na minha casa funciona bem ter um horário por dia para estudar. Sim. E aí a gente está lutando todos os dias para fazer esse horário acontecer. Não é fácil. Não é fácil. No início do ano, especialmente, quando volta das férias, é difícil retomar. Mas a gente busca garantir 1 hora de estudos por dia para fazer essa revisão. E agora a gente chegou na semana de provas, né? Então, é o momento que a gente entende que aquela revisão foi necessária e foi importante, né? Kézia, nessa organização da rotina das crianças de estudo, a Eveline tocou num ponto muito importante, porque nós temos muitas famílias que trabalham o dia inteiro. Sim, né? As crianças vão para a escola, quando as crianças retornam, a mãe e o pai estão no trabalho. Chegam muitas vezes já mais de 8 horas, liberando às 9. E a Eveline tocou no ponto que é preciso acompanhar no início. Mas se não dá para acompanhar durante a semana, a gente poderia fazer um acompanhamento final de semana, Eveline? Como que esses pais podem fazer essa organização? Que não consegue diariamente acompanhar as crianças. Os pais que não conseguem ter aquele momento para sentar, para estar junto com a criança, eu acho importante, no final do dia, chegou do trabalho, olha a agenda escolar, pelo menos conversa com a criança, né? O que foi feito? Qual foi sua tarefa de casa hoje? Você conseguiu cumprir o que nós combinamos? E aí, no final de semana, quando os pais tiverem um tempo maior, aí sim senta, olha os livros, olha os cadernos, vê o que a criança produziu durante a semana, ficou alguma dúvida? Se você tem dúvida, leva para o seu professor na sala de aula. O que ficou necessário? O que é necessário refazer desse material? Faz até junto com ele uma avaliação, foi feito com capricho, foi feito com empenho, poderia ter ficado melhor, né? Sem aquela cobrança, mas de uma forma consciente, trazendo a eles essa consciência, esse prazer de estudar.
E aí esse momento até da família valorizar o estudo. Porque quando o filho percebe, o meu pai e a minha mãe valorizam o meu estudo, né? Eles elogiaram a minha letra que está mais bonita no meu caderno, eles perceberam que eu cumpri todas as tarefas da semana. Então, sempre incentivar e valorizar quando eles cumprirem aquele combinado, cumprirem aquela rotina, para que eles se sintam motivados a continuar fazendo. E aí, dentro disso também, a gente lembra de uma questão. Nós, às vezes, queremos cobrar uma rotina de estudo das crianças, um horário de estudo, mas nós precisamos preparar um ambiente para isso. Então, já preparar na nossa casa uma mesa, um local, onde ali tem os materiais necessários que a criança precisa para estudar. Um local que seja claro, arejado, silencioso, né? Às vezes tem sem barulho de eletrônicos, de TV, sons externos para interferir. Outra coisa importante também, que nossas crianças têm um sono adequado. Às vezes a criança que dorme muito tarde, que não tem um horário de sono regular, uma rotina de sono. Muito importante. Uma alimentação adequada. Nós sabemos que tudo isso, sono, alimentação, excesso de eletrônicos, um espaço adequado, tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento dessa criança, para a aprendizagem dessa criança. Então, equilibrar os eletrônicos, ajustar a alimentação, ajustar o sono, ajustar a rotina, ter um momento de lazer, tudo isso vai contribuir para o desempenho escolar, para o rendimento escolar dos nossos filhos. Glória a Deus. Meninas, uma das coisas que nós temos visto nas pesquisas, tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos, é a relação de confiança da família. Porque essa é uma relação nem sempre tranquila. Então, uma das questões que valorizam o relacionamento da família e da escola é a relação de confiança. Quando as duas confiam uma na outra, entendem a sua responsabilidade, isso melhora o desempenho da criança, melhora dos adolescentes também, o seu rendimento, o seu desempenho e a sua frequência. Então, a gente tem visto isso na fala, né, de Gabriele, quando ela... Confiem nos seus professores, confiem na sua escola, né? Organizem isso para que as crianças também se sintam cada vez mais autônomas. Há legislações que regem isso, que regem esse trabalho, que organizam aqui a vida, o trabalho docente, o modo como o professor vai trabalhar, que vai tentar buscar estratégias para superar essas demandas que nós identificamos aqui no pós-pandemia e junto com a família, essa unidade, né? Nós estamos todos buscando o mesmo objetivo, né? Nós costumamos dizer que lá no Instagram do grupo, isso aparece muito. Uma das questões é essa, dever de casa. Não é fácil. Não é fácil. Nós não temos relato de luxo para contar. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas é possível e necessário. Então, nós estamos encorajando os irmãos a levar esse acompanhamento a sério, entendendo que é um benefício para todos nós. Amém? Amém. Olha, nós podíamos ficar aqui mais um tempo, não é verdade? A gente tem coisa para conversar. Mas nós já vamos nos despedindo por conta do nosso tempo. Queremos agradecer muito a presença de cada um. Obrigada, Denise. Obrigada. Eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade. É uma grande alegria estar aqui, rever as irmãs. Amém. É sempre uma bênção. Amém. Obrigada, Denise. Obrigada, Gabriele. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui, conversar. Às vezes, né, são assuntos que às vezes a gente não tem tanta oportunidade de estar abordando, né? Tão importante para os nossos dias. É verdade. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Eveline. Obrigada, irmãs, pelo convite. Muito bom aqui estar conversando um pouquinho sobre educação, sobre as famílias. Nós sabemos que famílias são bênção de Deus, né? São projeto de Deus e Deus quer o melhor dos nossos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor. Amém. Glória a Deus. E nós estamos aqui fazendo o que é o melhor para eles, para que eles cresçam saudáveis, se desenvolvam bem, tanto na graça e no conhecimento do Senhor, mas também que sejam homens dignos, mulheres bem-sucedidas nesta terra, como o Senhor nos prometeu, né? Que eles não seriam cauda, mas cabeça, que eles sejam honrados pelo Senhor. Amém. Essa é a nossa grande esperança, não é? Amém. Amém. Amém, Fernanda. Amém. Meninas, a paz do Senhor. Amém. Os nossos filhos são nossa herança. Eveline terminou falando. Estamos dizendo que é fácil acompanhar a vida escolar das crianças do Fundamental 1. Não, é trabalhoso, mas é nossa função como pais, como mães, não é? E nós vamos nos despedindo também de você que nos acompanha e vamos deixar uma dica. No próximo programa vamos falar especificamente sobre o dever de casa.
E nós aprendemos hoje, então, um pouco sobre esses desafios, sobre as possibilidades para o trabalho, para o acompanhamento das crianças, e queremos que você nos conte como tem sido o acompanhamento dos seus filhos. Compartilhe a sua experiência conosco. Afinal, você tem conseguido acompanhar a rotina de estudo? Contamos com a sua contribuição, com as suas dúvidas, com as suas sugestões, por meio do Instagram, @icm.organização e método. Tanto você que nos assiste pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube ou pela TV. Que o Senhor permaneça abençoando grandemente a nossa casa, a nossa família e os nossos filhos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.